paixão segundo o cirurgião. Nesta Páscoa de 2020, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos meditar a paixão corporal de Jesus. Um cirurgião que já tenha meditado sobre os sofrimentos da paixão que já lhe tenha analisado os tempos e as circunstâncias fisiológicas, que já se tenha aplicado a reconstituir metodicamente todas as etapas desse martírio de uma noite e um dia, poderá melhor que o pregador mais eloquente, melhor que o mais santo dos ascetas, deixando de lado os que disso tiveram diretas visões e esses se aniquilavam com elas, poderá, pois, compadecer, isto é, padecer com os sofrimentos de Cristo. Eu vos posso assegurar que é penosíssimo. Quanto a mim, segue narrando o cirurgião, cheguei ao ponto de nem sequer ousar pensar neles. É fraqueza, sem dúvida alguma, mas creio que será necessário ter virtude heróica ou nada compreender de tudo isto. Que se deve ser um santo ou um inconsciente para fazer uma via sacra. Eu não o posso mais. E foi, no entanto, justamente esta via sacra que me pediram para escrever. Apesar de tudo, não quero recusar-me, porque estou seguro de que isto deverá fazer bem a muitos. O bone et dulcissime Jesus. Ó bom e dulcíssimo Jesus, socorrei-me, vós que o suportastes, fazei que eu saiba explicar bem esses vossos sofrimentos. Talvez, esforçando-me por conservar o objetivo, opondo à emoção minha insensibilidade cirúrgica, talvez então possa chegar ao fim. Se me encontrares a solução antes do fim, meu bom amigo leitor, ouvinte, porque quem escreve isto é o cirurgião, eu estou narrando. Segue meu exemplo, portanto, sem pejo. É que tudo compreendeste. Segue-me, pois. Teremos por guias os livros sagrados e o Santo Sudário, cuja autenticidade me foi demonstrada por seu estudo científico. Começa ele. A paixão, na verdade, começou no dia de Natal, pois que Jesus, em sua onisciência, soube sempre viu e quis os sofrimentos que aguardavam sua humanidade. O primeiro sangue derramado por nós foi o da circuncisão, 8 dias após o Natal. Bem se pode imaginar o que seria para um homem a previsão exata do seu martírio. Com efeito, é no Getsemane que vai começar o holocausto
Jesus, tendo feito os seus comerem sua carne e beberem o seu sangue, os conduz noite adentro para o jardim das oliveiras, como de costume. Contém esta taça que deve beber duas amarguras. A primeira é o ter que assumir os pecados dos homens. Ele, o justo, para resgatar seus irmãos, e é, sem dúvida, o mais duro. Uma prova que não podemos imaginar, porque os mais santos dentre nós são precisamente os que mais sentem a sua própria indignidade e a sua infâmia. Talvez possamos compreender melhor a previsão, a pregustação das torturas físicas que já experimenta ele por pensamentos. No entanto, não temos experimentado senão o arrepio retrospectivo de sofrimentos passados. É qualquer coisa de indizível. Pater civis transfer calicem istum a me, veruntamen non mea voluntas sed tua fiat. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua, conforme o texto de Lucas 22, 42. É a sua humanidade que fala e que se submete, porque sua divindade sabe o que quer desde toda a eternidade. O homem está num beco sem saída. Seus 3 fiéis adormeceram. Prae tristitia, de tristeza. É o que diz Lucas no versículo 45 do capítulo 22. Pobres homens, a luta é simplesmente espantosa. Um anjo vem reconfortá-lo, mas ao mesmo tempo parece receber sua aceitação. Et factus in agonia prolixius orabat, et factus est sudor ejus sicut gute sanguinis decorrentes in terram. E se encontrando em agonia, orava com mais instância, e seu suor tornou-se como que coágulos de sangue caindo pelo chão. Lucas 22, 44. É o suor de sangue que alguns exegetas racionalistas, farejando algum milagre, taxaram de simbólico. É curioso verificar quantas asneiras esses materialistas modernos são capazes de dizer em matéria científica. Notemos que o único evangelista que relata o fato é um médico. E o nosso venerado confrade Lucas, médicos caríssimos, como o chama São Paulo em sua carta aos Colossenses, o faz com a precisão e concisão de um bom clínico. A hematidrose é um fenômeno raro, mas bem descrito. Aparece, segundo o Dr. Lebec, em condições completamente especiais, uma grande debilidade física, acompanhada de um abalo moral, seguido de profunda emoção, de grande medo. Como está na publicação Les Supplices de la Croix, Paris, 1925. Et coepti pavere et taedere,
O medo, o terror e o abalo moral estão aqui, no auge. É o que Lucas exprime por agonia, que em grego significa luta, ansiedade, angústia. E o suor tornou-se como coágulos de sangue caindo por terra. Para que explicar o fenômeno? Uma vasodilatação intensa de capilares subcutâneos que se rompem em contato com os fundos de saco de milhões de glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se coagula na pele após a exudação. É esta mistura de suor e de coágulos que se reúne e escorre por todo o corpo em quantidade suficiente para cair por terra. Notai que essa hemorragia microscópica se produz em toda a pele, que fica, portanto, atingida e prejudicada em seu conjunto e, de algum modo, dolorida e mais sensível para todos os golpes futuros. É necessário aguardar amanhã para ouvirem as testemunhas. Jesus é arrastado para fora da sala, no pátio, vê Pedro, que acabara de o renegar por 3 vezes e com um olhar o perdoa. Arrastam-no então para algum dos compartimentos inferiores, destinados ao pessoal de serviço e guardas. E ali a canalha de esbirros vai se entregar de coração alegre a tirar sua desforra contra este falso profeta devidamente amarrado, que há pouquinho os lançara por terra por desconhecido sortilégio. Encheram-no de bofetadas e de socos. Escarraram-lhe o rosto e, uma vez também não mais poderiam dormir, aproveitariam para uma diversãozinha. Eis que colocam um véu sobre sua cabeça e cada um ali irá dar seu golpe. Os tapas reboam e estes brutos, têm a mão pesada. Profetiza, diz-nos, ó Cristo, quem te bateu? Seu corpo já está completamente dolorido. A cabeça soa como um sino. Sobrevém vertigens. Cala-se. Com uma túnica, com uma única palavra, poderia aniquilá-los. Et non aperuit ossum, e não abriu a boca, conforme está em Isaías, capítulo 3, versículo 7. Essa gentalha acaba por se fatigar. Jesus, já cansado, se fadiga, completamente moído pelos golpes, vai ser arrastado ao outro extremo de Jerusalém, à cidade alta, à fortaleza Antônia. Mas basta de discursos, pancadas somente. Tratemos de ir até o fim. Despedem-no e o amarram completamente nu a uma coluna do átrio. Os braços esticados para cima e os punhos amarrados no alto da coluna. A flagelação se faz com correias múltiplas, nas quais vão fixados, a alguma distância da extremidade livre, 2 bolas de chumbo
ou ossinhos. É pelo menos a esse gênero de flagelo que correspondem os estigmas do Santo Sudário. A lei hebraica fixara o número de golpes em 39, mas os carrascos são legionários desregrados e irão até o limite da síncope. Com efeito, os vestígios no Santo Sudário são inumeráveis e a maioria nas costas, pois a frente do corpo estava encostada à coluna. Podem ser vistos nas espáduas, costas, rins e também no peito. As chicotadas vão até as coxas e barrigas das pernas, e ali, à extremidade das correias, além das bolas de chumbo, contornam o membro e vêm marcar seu sulco até a face anterior das pernas. Os carrascos são 2, um de cada lado, de estatura diferente, como se pode deduzir pela orientação dos vestígios na fornalha. Batem com golpes redobrados, com grande afinco. Aos primeiros golpes, as correias deixam longos riscos azuis de esquimose subcutânea. Lembrai-vos que a pele já está sensibilizada, dolorida pelos milhões de pequenas hemorragias intradérmicas do suor de sangue. As balas de chumbo marcam mais. Em seguida, a pele, infiltrada de sangue, mais sensível, é dilacerada por novos golpes. O sangue jorra, pedaços se destacam e ficam pendentes. Toda a face posterior não é outra coisa senão uma superfície vermelha, sobre a qual se destacam grandes vergões jaspeados, e aqui e ali, em toda parte, as chagas mais profundas das balas de chumbo. São aquelas chagas em forma de halteres, as 2 balas com as correias entre elas, que se imprimiram no sudário. A cada golpe o corpo estremece com um sobressalto doloroso, mas não abre a boca. E este estímulo é terrível. E este mutismo redobra a raiva satânica de seus carrascos. Já não é mais a fria execução de uma ordem judiciária. É um desencadeamento de demônios. O sangue escorre das espáduas até o chão, ficando as grandes lajes logo cobertas dele. E quando se levantam, os azorragues se espalha em chuva até as vermelhas clâmides dos espectadores. Mas cedo as forças do supliciado começam a desfalecer. Um suor frio inunda sua fronte, a cabeça lhe gira com sensações de vertigem e náuseas. Calafrios lhe passam ao longo da espinha. Suas pernas se dobram sob seu peso e, se não estivesse ligado no alto pelos punhos, teria caído naquele lago de sangue. Seu número está completo, se bem que não o tenham contado, mas afinal de contas, não se recebeu a ordem de o matar sob o azorrague? Deixemos-lo se refazer, ainda poderemos nos divertir, dizem os seus carrascos.
fazem-no assentar sobre uma base de coluna. Não é muito sólida a majestade. Uma velha clâmide de legionário sobre as espadas despidas conferir-lhe-á a púrpura real. Um grande caniço na mão direita e estaria tudo pronto assim, se não faltasse ainda uma coroa, algo original. Essa coroa que nenhum outro crucificado usou servirá para fazer reconhecê-lo até 21 séculos depois. A um canto, um feixe daqueles arbustos que abundam nas capoeiras dos arredores da cidade. É flexível, tem compridos espinhos, muito mais compridos, mais agudos e mais duros que os da acácia. Começam a tecer com precaução. Ui, como isto pica! Uma espécie de fundo de cesta que lhe aplicam sobre o crânio. Arrematam-lhe as bordas com uma faixa de juncos torcidos com que encerram a cabeça entre a nuca e a testa. Os espinhos penetram no couro cabeludo e isto sangra. Nós, os cirurgiões, continuou o autor, bem sabemos o quanto um couro cabeludo sangra. Logo o crânio fica todo pegajoso, de tantos coágulos compridos. Filetes de sangue começam a escorrer por toda a testa, sob a faixa de juncos. Ensopam os cabelos emaranhados e enchem a barba. Começou a comédia da adoração. Cada um, por sua vez, vem dobrar o joelho diante dele com espantosa careta, seguida de um grande bofetão. Salve, Rei dos Judeus! Mas ele nada responde. Seu pobre rosto abatido e pálido continua imóvel, mas não é tão engraçado. Exasperados, os fiéis vassalos lhe escarram no rosto. Não sabes segurar o cetro? Toma! E pam! Um grande golpe no chapéu de espinhos que se enterra um pouco mais. E uma chuva de insultos. Não me lembro mais, seria um dos legionários ou teria ele recebido de um dos soldados do Sinédrio? Mas vejo agora que uma forte paulada, aplicada obliquamente, deixou na face direita uma horrível chaga contusa e que seu grande nariz semita, tão nobre, ficou deformado por uma fratura da aresta cartilaginosa. Corre o sangue de suas narinas pelo bigode. É demais, meu Deus. Mas eis que volta Pilatos, bastante inquieto pelo prisioneiro. Que terão feito dele esses brutos? Ai! Prepararam-no bastante bem. Se os judeus não ficarem contentes, vai mostrar-lhes o prisioneiro do balcão do pretório, em seus novos trajes reais. Bastante espantado, ele próprio, por sentir alguma compaixão por esse farrapo humano. Mas não levará em conta o ódio. Tuli crucificede. Tira-o, crucifica-o. João 19:15. Ah, que demônios! E para ele, o argumento
mais terrível. Ele se fez rei. Se absolveres, não és amigo de César, gritam os homens do Sinédrio. Então o covarde se entregou e lavou as mãos. No entanto, como mais tarde escreveria Santo Agostinho, não foste tu, Pilatos, que o mataste, mas sim os judeus, com as suas afiadas línguas, e em comparação com eles, tu és muito mais inocente. Arrancaram-lhe a clâmide, que já estava colada a todas as suas feridas. Torna o sangue a escorrer, tem ele um grande calafrio. Fazem-no vestir de novo suas próprias roupas, que logo se tingem de vermelho. A cruz está pronta. Ele mesmo coloca o lenho sobre seu ombro direito. Por qual milagre de energia pôde ele ainda continuar de pé sob este fardo? Não é, na verdade, toda a cruz, mas somente o grande travessão horizontal. O patíbulum, que deve ele carregar até o Gólgota, mas este mesmo pesa ainda cerca de 50 quilos. O braço vertical, o estípice, já estava plantado no Calvário. Começa a marcha, pés descalços, pelas ruas de solo escabroso, semeadas de pedregulhos. Preocupados, puxam os soldados pelas cordas que o ligam, sem saber se conseguirá chegar ele até o fim. 2 ladrões o seguem com o mesmo equipamento. O percurso não é, felizmente, muito comprido, cerca de 600 metros. A colina do Calvário está apenas do lado de fora da porta de Efraim. Mas, em compensação, o trajeto é muito acidentado, mesmo dentro dos muros. Jesus, penosamente, coloca um pé diante do outro e, com frequência, cai. Cai sobre os joelhos que, em pouco tempo, não serão outra coisa senão uma só chaga. Os soldados da escolta o reerguem sem muito o brutalizar, pois percebem agora que poderá morrer no caminho. Continua o travessão em equilíbrio sobre suas espáduas, a mortificá-las com suas asperosidades, e parece querer nelas penetrar à força. Eu bem sei o que significa isto, diz o cirurgião. Já transportei outrora, no 5º ano de engenharia, dormentes de estrada de ferro, bem cepilhados, e conheço esta sensação de penetração em uma espádua firme e sã. Mas, no seu caso, o ombro estava coberto de chagas que se reabriam, se alargavam e se aprofundavam a cada passo. Está ele esgotado. Em sua túnica inconsútil, enorme mancha de sangue vai sempre aumentando e se estende até pelas costas. Cai ainda, e desta vez completamente ao comprido. O travessão se lhe escapa
e lhe esfola as costas. Conseguirá reerguer-se? Felizmente, cruza por ali um homem, de regresso dos campos que estivera cultivando, Simão de Cirene, que, com seus filhos Alexandre e Rufo, será bem cedo um bom cristão. Os soldados o requisitam para carregar o travessão. Não o pedira o bom homem, mas como o fará bem. Apenas falta agora subir a ladeira do Gólgota e penosamente chega-se ao alto. Jesus cai, se prostra no solo e a crucifixão começa. Encerramos a primeira parte desta meditação. Às 10h30, retomamos.